Glória a Deus, pode sentar. Bom dia, Embaixada Church. Glória a Deus. Bom dia, 9:30. Tudo bem com vocês? Estão animados? Prontos para vencer? Glória a Deus, glória a Deus. Olha, na semana que vem vai estar como a pastora compartilhou aqui, pastora Luana, vai estar o Jonas Vilar, né? Então, já sabe que além de ele ser um adorador no estilo dele, né? Com esse ritmo muito forte, ele é um amigo dessa igreja e um homem de Deus, né? Ele é um pregador. Ele não só vai estar fazendo louvor, como ele vai estar compartilhando a palavra também. Então, não perca por nada. E vamos torcer para estar friozinho assim de novo, porque aí a gente vai fazer um crentão. Eu sei que não é a época das festas juninas e tal. Tem o quentão, nós vamos fazer um crentão, tá? Para a gente já estar no ritmo aqui do Jonas Vilar. Vai ser uma bênção. Estou muito feliz de estar recebendo mais uma vez Jonas Vilar aqui na igreja. Gente, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 1. O pastor Mateus está me lembrando aqui. Hoje nós tivemos era para estar recebendo o pastor Marcelo Marques, hoje aqui, né, cantor, né? Ele está em Orlando, mas infelizmente ontem ficou uma situação de logística e ele não pôde vir, né? Então a gente fica triste com isso. Não é umas coisas que acontecem sempre, mas podem acontecer. Ele não conseguiu vir, não vai conseguir vir a tempo. Ele vai estar na região aqui, mas chega só na parte da tarde, vai ficar muito apertado. Mas o Jonas Vilar, mas nem que a gente tem que buscar ele vai estar aqui na semana que vem, tá bom? Vai ser bênção demais. Só para dar uma satisfação para vocês, porque estava agendado, o pastor Marcelo Marques vai ficar por uma outra oportunidade. Juízes capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo de 1 a 7. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês que está ardendo no meu coração há 3 dias. E eu sei que vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Diz assim, ó: e sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para lutar contra eles? Disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, o seu irmão: sobe comigo pela minha herança, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu contigo subirei pela tua herança. Simeão então partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Benzeque a 10.000 homens. Acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os perizeus. Versículo 6 diz: porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, comiam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Então levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Amém? Até aí. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta manhã, pela tua presença neste lugar. E eu peço, Deus, que o Senhor traga uma unção nesse momento. Fala conosco, abre a nossa mente, fala ao nosso coração. Senhor, desvenda, Senhor, as coisas espirituais, porque toda vitória acontece no mundo espiritual. Fala conosco hoje, restaurando autoridade, graça e unção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Gente,
título dessa mensagem é Questão de Autoridade. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de autoridade. Talvez uma das coisas mais importantes na vida de um cristão é zelar pela sua autoridade. Todo mundo espiritual se move debaixo de autoridade. Autoridade não é título. Autoridade ultrapassa títulos. Nós podemos ter títulos e não ter autoridade. E o mundo espiritual não respeita títulos. O mundo espiritual se submete a autoridades. Os seres espirituais que estão conectados a Deus se submetem à autoridade por obediência, por decência, por honra, por integridade. E os seres espirituais que não estão ligados a Deus, porque há muitos seres espirituais não ligados a Deus, desconectados. A Bíblia diz que quando Satanás foi lançado, por terra, 1/3 dos anjos que estavam com o Senhor caíram também. E esses anjos se deformaram e hoje são conhecidos como espíritos malignos, demônios. Esses seres malignos também se sujeitam à autoridade, mas não pelo princípio da honra e da obediência, mas pelo princípio da força. Pelo princípio da força. Eles são obrigados a se submeter debaixo de autoridade. Então, um crente sem autoridade é um crente inoperante. Um cristão sem autoridade é um cristão que só vai apanhar nessa vida. Um cristão sem autoridade é um cristão que não vai conseguir construir nada para Deus e, pelo contrário, vai ser saqueado todos os dias e viver uma vida miserável sobre a terra. Nós não somos somente chamados para ser cristãos ou crentes, mas nós somos chamados para viver em autoridade espiritual, para pisar na cabeça da serpente e todo o poder do mal, e estabelecer o ano aceitável do Senhor, e para desfazer as obras do maligno. E como é que nós faremos isto? Debaixo da autoridade que nos foi dada, a autoridade que nos foi concedida, a autoridade do nome de Jesus. Então, entendendo isso, eu queria levar você a este fato bíblico do Velho Testamento. A Bíblia diz que Josué havia morrido, eles já haviam conquistado boa parte da terra prometida, mas ainda havia algumas heranças. Lembre-se que a terra foi dividida entre as tribos de Israel, e cada uma das tribos tinha direito de uma parte da terra. E perguntaram então, qual seria o direito aonde ficava Jerusalém? Este lugar que outrora chamava Bezeque, o lugar onde havia um rei, havia ali os cananeus, e o rei Adoni-Bezeque reinava naquele lugar aonde ficava a cidade de Jerusalém. E esta terra tocava a tribo de Judá, era a herança de Judá. Então o Senhor diz: olha, Judá subirá para conquistar a sua herança. E a tribo de Judá, e Judá olha para o seu irmão, Simeão, e diz: Simeão, vem comigo me ajudar a conquistar a minha herança, e depois eu irei contigo para que você conquiste a sua parte da terra. E os dois então se alinharam, os dois então se conectaram e foram para conquistar a terra que era direito de Judá, conforme Deus disse. Mas havia ali os cananeus e um rei muito poderoso, um rei muito sanguinário. E eu quero fazer um parêntese agora para falar um pouquinho a respeito deste rei, esse rei que a Bíblia dá o nome dele de Adoni-Bezeque. Ele era um rei muito temido, porque ele era sanguinário,
e ele tinha uma forma de agir diferente dos demais reis. A palavra Adoni-Bezeque, ele, em alguma das traduções, quer dizer Senhor. Adoni vem de Adonai, de Senhor. E Bezeque vem de engano, estratagema, estratégia, dissimulação. Então, ele era o senhor dos estratagemas, o senhor da dissimulação, o senhor das estratégias, o senhor do engano. O nome dele era Senhor do engano, significava isso, Senhor das estratégias. E não é por acaso que a sua principal estratégia de conquista era fazer amizade com seus inimigos. Ele fazia amizade com seus inimigos, chegava perto dos outros reis, e quando estava sozinho com o rei na nação inimiga, ele cortava os dedos polegares do rei e também dos pés e das mãos, e ele fez isto com 70 reis e tomava o reinado daquele rei. Ele tinha essa estratégia de se fazer de amigo. Ele tinha essa estratégia de se fazer de um colaborador, um colega. E ele ganhava a confiança dos reis vizinhos desta maneira. E no momento que ele tinha a oportunidade, que ele estava então tão perto desse outro rei, que ele tinha confiança desse rei, estando sozinho com esse rei, ele tomava esse rei e não matava, mas cortava os seus polegares dos pés e os seus polegares das mãos, impedindo esses reis de saírem à luta, porque havia uma tradição no meio dos cananeus que o rei precisava sair à guerra, e se o rei não saía à guerra, o exército não se encorajava a sair também. E agora, com os polegares dos pés e das mãos, ele era impedido de guerrear, de segurar uma espada, de segurar um escudo e de se fortalecer. E assim ele foi dominando toda aquela região. Agora é importante a gente saber isso, preste bem atenção, porque algumas coisas vão começar a fazer sentido na sua vida. Olha só, ele foi dominando toda uma região. Então ele não era somente um rei como os demais reis, ele era um rei territorial, geográfico, era como nós chamamos um principado. O que é que a Bíblia vai falar a respeito de principado? Né? Nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra os principados e dominadores deste mundo tenebroso. O apóstolo Paulo vai trazer essa revelação lá no Novo Testamento. E o que é um principado? É um rei que domina toda uma geografia. É um rei que tem o domínio sobre toda uma região. E esse rei, Adoni-Bezeque, se transformou em um rei que dominava várias áreas. Várias áreas ficavam debaixo da sua autoridade, porque ele cortava os polegares, nós vamos entender só o que é isso, e tomava os reinados. E agora ele, quando Judá se levanta contra ele, quando Judá o derrota e ele tem que fugir, e depois ele é perseguido e alcançado, Judá faz exatamente o que ele fez com os 70 reis que ele enganou, que ele se aproximou, que ele traiu, que ele conquistou. E ele diz assim: eu tinha debaixo da minha mesa 70 reis que comiam das migalhas debaixo da minha mesa, a qual eu cortei os seus polegares, e agora Deus me pagou ou me fez passar pela mesma situação de que eu infringi a outros. Eu quero que você comece a entender que esta figura de Adoni-Bezeque era uma figura maligna. É a figura do nosso inimigo hoje. O diabo
muitas vezes ele não nos mata no primeiro momento, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ninguém rouba e destrói quem está vivo. Na verdade, matar é a última ação que ele faz. Mas primeiro ele nos rouba, depois ele nos destrói, e por terceiro ele nos mata. O problema é que nós passamos uma vida cristã muitas vezes comendo migalhas debaixo da mesa de uma autoridade e não percebemos, sendo que Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos livres, nós não tivéssemos debaixo de nenhuma tirania, de nenhuma doença, de nenhuma ação maligna, mas que nós pudéssemos ser cabeça e não ser cauda. O que Deus vai falar através de Isaías? Que nós vamos comer migalhas? Não, ele diz: eu coloco uma mesa diante dos teus inimigos, eu estabeleço um banquete para você, te coloco sentado na mesa, na presença dos teus inimigos, e unjo a tua cabeça com óleo. Deus não disse: eu vou te colocar debaixo da mesa dos inimigos, você vai comer as migalhas dos inimigos e vai ser humilhado sem os dedos polegares. Não é essa a promessa. A promessa é que nós vamos estar sentados na mesa de banquete e os inimigos vão ver a gente comer o melhor dessa terra. Mas o inimigo, ele quer inverter isto. Ele quer nos jogar para baixo da mesa. Adoni-Bezeque, o senhor das estratégias, o senhor dos enganos, o senhor da dissimulação, ele trabalha todos os dias para nos roubar a nossa coroa, roubar a nossa autoridade, porque veja bem, ele só escravizou reis. Sabe por que você tem tanta luta contra a sua vida? Sabe por que o Adoni-Bezeque desta era, que é o inimigo das nossas almas, Satanás, tem tanta ira? Porque você tem autoridade sobre a sua vida. Há uma coroa de autoridade. Você foi chamado não para ser criatura de Deus, mas filho de Deus. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo de todas as coisas. Há autoridade na sua vida para vencer, para pisar na cabeça da serpente, para estabelecer o ano aceitável de Deus, para curar os enfermos e para declarar vida aos mortos, restauração aos que foram atingidos. E o diabo, ele é como aqueles tubarões. Não sei se você já ouviu aí esses pesquisadores que dizem que um tubarão consegue sentir cheiro de sangue ou gosto de sangue, eu não sei o que, mas percebe sangue na água a quilômetros de distância. Já viram isso? O diabo é assim, ele persegue, ele consegue perceber um crente de autoridade a quilômetros de distância, e ele vai lá para tentar roubar a nossa coroa, roubar a nossa autoridade. Mas a Bíblia diz que por um caminho ele vem contra mim, mas por 7 caminhos tem que fugir da minha presença. Não porque eu sou o cara, mas porque o cara está em mim. Jesus habita dentro de mim e de você. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, quando vier o inimigo, alvoroçará a sua bandeira contra os inimigos da nossa alma. Amém? Mas a gente tem que entender que esse inimigo não é aqueles inimigos comuns que se apresentam como inimigo e dizem: eu sou o diabo, eu vim para te destruir, eu vim para te matar. Porque se fosse assim, você percebesse de uma maneira rápida, você teria montado estratégias, resistências. Não, aqui não. Não, aqui não. Não vai roubar nada não. O problema é que esse Adoni-Bezeque, ele é dissimulado. Ele é o rei, o senhor das estratégias, o senhor do engano, o senhor da dissimulação. Então ele não vai chegar em você como alguém que quer te roubar. Ele vai chegar em você como alguém que quer te ajudar. Ele vai chegar em você como alguém que quer colaborar. Ele vai chegar em você, no seu coração, e dizer: olha, você merece ser feliz. Olha, você merece realizar os sonhos do seu coração. Olha, eu estou aqui porque eu sou seu companheiro, eu sou seu amigo. Veja bem, e aí você começa, não percebe que ele é inimigo.
Não percebe que ele quer te roubar, não percebe que ele é o senhor das estratégias. Ele usa a estratégia porque ele sabe os desejos do seu coração, ele sabe as nossas fraquezas, e ele tenta entrar nas nossas fraquezas. E quando ele consegue ter a nossa confiança, ele corta os nossos dedos, corta a nossa autoridade. Situações que se aproximam, parecendo bênção, mas não é bênção. Parecendo até ser de Deus, mas não é de Deus. A gente sabe que tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós nos ensina e nos mostra todas as coisas. A gente sabe que tem aquela sensação de estar lavando os pés sem tirar as meias. Tem alguma coisa errada. Mas a gente acha, não, mas ele é tão bom. Mas é uma oportunidade tão grande. Mas eu não posso perder essa oportunidade. E mesmo com essa sensação que tem alguma coisa errada, que a Bíblia diz que isto é a paz do Senhor no nosso coração, que agora ela não está mais ali, a gente tem uma sensação de falta de paz, a gente segue adiante, a gente continua abrindo a nossa vida para essa pessoa, a gente continua sendo engodado por situações. Sabe quem está por trás disso? Adoni-Bezeque, o rei das estratégias, o rei da dissimulação, o senhor das dissimulações, que se aproximam de nós. E quando ele corta os nossos dedos polegares, a gente vê ele é inimigo. Isso era um laço. Essa oportunidade de negócio era um laço. Essa pessoa que se aproximou parecia ser crente, parecia ser profeta, parecia ser amigo, mas é um laço. Não, cortou meus dedos, agora cortou os teus dedos. Você não consegue mais resistir, porque o dedo polegar é o dedo da autoridade. Havia duas formas de um rei determinar sua vontade sobre o seu reino. Olha para mim, presta atenção nisso aqui. Havia duas formas de um rei determinar o seu sim ou não no seu reino. Primeira forma, o seu cetro. Quando o rei estava sentado no seu trono, ele determinava o sim e o não através do cetro, o cetro da autoridade. Então, se ele levantasse o cetro, era sim. Se ele não levantasse o cetro, era não. Se ele levantasse o cetro, teria misericórdia, e aquela pessoa não morreria. Se ele não levantasse o cetro, aquela pessoa morreria. Era o desejo dele. Lembre-se da rainha Esther, quando disse: eu não posso me apresentar sem ser chamada diante do rei Assuero, porque isto é contra a lei, e eu vou arriscar a minha vida, e provavelmente ele não vai poder fazer nada por mim. E aí ela é obrigada a fazer aquilo por causa da situação. E o seu tio diz: olha, rainha, mas você precisa fazer isso. E ela diz: eu vou então. Se eu viver, viverei. Se eu perecer, perecerei. Mas eu vou diante dele intervir pelo povo de Israel. E a Bíblia diz que ela entra ali naquele ambiente, ser sem chamada, e o costume é que essa rainha seria morta, porque ela não foi chamada. E quando ela entra, o rei Assuero olha para ela e fica em dúvida, porque a amava. E todos ficaram espantados, escandalizados ela ter entrado sem ser chamada. E de repente Assuero levanta o cetro e diz: ela vive. Ela vive. Chegue até mim, minha rainha. Porque ele tinha autoridade para mudar até a cultura, até o costume. Agora a segunda forma é quando o rei não estava com o cetro. Então, quem vivia, quem morria, era o seu dedo polegar. Quando os nossos dedos polegares são arrancados, a autoridade é arrancada, o poder de decidir é arrancado.
O poder de decidir o seu destino é arrancado. O poder de decidir a sua vontade é arrancada. O poder de decidir o seu futuro é arrancado. O poder de decidir sobre a sua casa é arrancado. Porque agora não é mais você que decide. Agora tem um Senhor das estratégias que decide por você. É Ele que diz como é que vai ser os seus filhos, se vão ser drogados ou não. É Ele que diz como é que vai ser seu casamento, se vai ser um inferno ou não. É Ele que diz como vai ser o seu ministério, se vai ser religioso, se vai ser um escândalo ou não, porque você perdeu o poder de decidir. E a primeira coisa e mais preciosa que Deus nunca tocou, mesmo sendo Deus e podendo tocar, é o nosso livre arbítrio. Ele diz lá em Deuteronômio: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. O poder de escolher, o dedo polegar está com você, nunca vou tirar. Escolhe a bênção para que vivas, e dá uma dica para que tenhas abundância, para que tenhas vitória. Escolhe a bênção. Mas o inimigo, ele rouba. Já viram pessoas assim, dizem: eu sei que esse relacionamento é horrível, mas eu não consigo sair dele. Já viram pessoas assim? Eu sei que essas drogas vão me matar, mas eu não consigo deixar. Eu sei que o que eu estou fazendo não é o caminho certo, mas é mais forte do que eu. Já viram pessoas falar isso? Eu sei que eu não deveria, mas eu não consigo resistir. São pessoas que Adoni-Bezek se aproximou. Em algum momento, que ele é o rei das estratégias, achou uma forma e roubou a sua autoridade. Roubou o seu poder de decidir, de determinar: minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De determinar: eu vou comer o melhor desta terra, serei cabeça e não cauda. Eu vou viver os melhores dias sobre essa terra. Posso ter luta, posso ter adversidade, mas maior é aquele que está comigo do que aqueles que estão no mundo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho o poder de decidir, e não vou abrir mão disso por nada. Está cheio de crente comendo debaixo da mesa do diabo. Comendo o que, pastor? Migalhas. Se a promessa para a nossa vida não é migalhas, a promessa é banquete, gente. Não é migalhas. Crente pedintes, anda com uma canequinha, joga uma moedinha, uma esmolinha, uma curazinha, uma bençãozinha. Ai, eu não suporto mais uma bençãozinha. Por favor, por favor. Ei, não é essa a posição que Deus nos colocou. Vamos sair debaixo da mesa desse espírito encantador, mentiroso, ardiloso, e vamos sentar na mesa de Deus. A gente não precisa das migalhas. Vamos pensar igual o filho pródigo que comia migalhas no meio dos porcos. Porcos significa demônios, comendo comida de demônios. Mas a Bíblia diz que, caindo em si, disse: eu vou ter com meu pai, porque até os empregados da casa do meu pai comem melhor do que isto. Eu não sou um porco, eu sou um príncipe. E ele se levantou e voltou para a casa do seu pai, mesmo parecendo
parecendo um porco, cheirando um porco, sujo igual um porco. A Bíblia diz que o pai olhou de longe e correu e o abraçou e disse: troca as roupas dele, porque ele não é porco, ele é príncipe. Bota um anel no dedo dele, porque ele não é porco, ele é príncipe. Dá sandálias para ele, porque ele não é porco, ele não é príncipe. E a próxima coisa que nós vamos fazer: chega de comer migalhas, vamos matar um boi para que tenhamos um banquete. É o que ele faz. Ei, embaixada, te convide para o banquete de Deus em 2023. Mas para isso, vamos restaurar a autoridade dos nossos polegares. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu acho que é por aqui. Perder os polegares é perder a identidade, é onde está a nossa digital, em Deus. Perder os polegares é perder a nossa capacidade de se equilibrar. Você sabe que o equilíbrio depende do polegar. Perder os polegares é perder a capacidade de lutar. Pegue um martelo e coloque assim, tenta segurar sem encaixar o polegar aqui em cima e bata alguma coisa, você vai ver que o martelo vai voar. Você não consegue segurar, ele vai correr aqui porque não tem nada travando. O polegar é que dá firmeza para o trabalho, o polegar é que faz você prosperar, o polegar é que faz você pegar uma espada e poder lutar, pegar um arco. O polegar é que te dá velocidade nas pernas e faz você caminhar longe e não cansar. O diabo está cansando as pessoas que não conseguem caminhar mais, porque roubou seus polegares. Não conseguem guerrear mais, porque tirou seus polegares. Mas Deus levantou a Judá para destruir o roubador de polegares. Eu quero que você fique em pé nesse momento.